Apesar de ter um convite formalizado, o Ratinho Júnior não vai participar de um evento alusivo ao dia 8 de janeiro, que será feito lá em Brasília. Um ato na próxima segunda vai relembrar um ano dos ataques aos prédios dos três poderes. O chefe do Palácio Iguaçu confirmou por meio da assessoria de imprensa que não vai lá a Brasília na próxima segunda. De acordo com o comunicado, o governador do Paraná recebeu o convite para participar do evento, porém já tinha outros compromissos agendados na data. Por isso, ele não poderá estar presente na cerimônia. Além de Ratinho Júnior, outros governadores também não vão participar do evento em Brasília. É o caso de Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Jorginho Melo, de Santa Catarina e Ronaldo Caiado, de Goiás. Romeu Zema, de Minas, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ainda não confirmaram presença. O ato, que será feito em Brasília na segunda, recebeu o nome de Democracia Inabalada, o mesmo da campanha lançada pelo STF após o dia 8 de janeiro do ano passado. Na solenidade, que será feita na próxima semana, cerca de 2.000 policiais militares do Distrito Federal vão estar a postos para auxiliar na segurança da esplanada dos ministérios. Também haverá um reforço com 250 homens da Força Nacional. A informação foi confirmada pelo ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Ele participou de uma cerimônia no Palácio Buriti, em Brasília, na tarde de ontem. Capelli comentou durante seu discurso que não há hipótese de ocorrer novamente o que aconteceu durante os ataques do ano passado. Vamos conferir um trechinho do que ele falou. Dizer que não há hipótese de se repetir no dia 8 de janeiro de 2024 o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Aquilo foi inaceitável. O Brasil é um país livre, democrático. As pessoas, a imprensa tem me perguntado muito sobre as manifestações, se serão permitidas manifestações. Eu tenho dito, o Brasil é um país livre e democrático. Aqui todo mundo vota em quem quiser. Todo mundo manifesta sua preferência política e ideológica livremente. E é ótimo que seja assim. Agora, não se confunde manifestação democrática com tentativa de golpe de Estado. Não se confunde manifestação democrática com ataque aos poderes. Não se confunde manifestação democrática com depredação do patrimônio público, histórico, material e imaterial do Brasil. Tá, portanto, a fala de Ricardo Capelli, ministro interino da Justiça. No evento feito ontem lá no Palácio do Governo do Distrito Federal, também foi assinado um protocolo de segurança com o planejamento de cada órgão que vai acompanhar essa cerimônia na próxima segunda. Primeiro, vamos lá, aprenderam a lição, né? Reforçaram a segurança, que bom, acho maravilhoso isso. Eles já sabiam no 8 de janeiro passado que iria acontecer. A ABIN avisou, mas afrouxaram o cadeado em vez de apertar ele. Então, que bom que agora estão apertando o cadeado. É importante defender os prédios dos três poderes, é importante que a segurança pública funcione para fazer essa proteção. Ponto 2. Os governadores que não são alinhados com o governo não vão no 8 de janeiro. E isso é simbólico, porque é um ato político. Vamos lá. Vamos comparar as coisas comparáveis. Quem diz que houve uma tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito no último 8 de janeiro passado, agora do ano passado, precisa, né, ter a dimensão do que é efetivamente um golpe de Estado. Pessoas extremamente organizadas, com líderes bem definidos e que vão usar a força estratégica para derrubar e depor um governo. O Brasil, Pedroso, tem 320 mil homens nas Forças Armadas. Para você derrubar um governo que está posto, você tem que enfrentar esse exército. É isso. Agora veja, vamos comemorar lá a democracia inabalada. Que bom. E ela está inabalada mesmo, está tranquila, no sentido institucional da palavra. Às vezes, né, o Congresso é desrespeitado pelo governo executivo, mas ela funciona a trancos e barrancos. Né, tivemos eleições, né, as pessoas eleitas foram empossadas e têm que ser empossadas e vão fazer seus governos com as críticas que a oposição tem que fazer, e é do jogo isso. O Brasil está funcionando nesse jogo democrático, apesar de muitos dizerem que havia problemas, que golpes seriam instalados. Nada aconteceu, foram todos boatos, nada se confirmou. Houve lá 3 loucados que invadiram os prédios? Houve. Eles têm que ser punidos? Deve, com as penas justas. Agora, comemorar isso
Então nós temos também que ter um dia, imagino eu, até para ser justo aqui com a nossa história, do dia da redemocratização, 89, né, que é a promulgação da própria Constituição. Mas tem que também ter atos, porque ali sim, foi deposto um período militar que as pessoas não votavam para presidente. As diretas já, tem que ser comemoradas. Aí sim. Senão você vai colocar em pé de igualdade coisas que não são iguais. Esse é o grande problema. E quando os governadores que fazem oposição ao governo não vão, deixam claro que não é um ato do Estado brasileiro. Eles entendem que é um ato político. E é simplesmente isso que vai acontecer no 8 de janeiro próximo. Para terminar, é o assunto mais comentado na internet, as ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Levaram um ano para divulgá-las. Elas são graves, minha solidariedade ao ministro. Agora, precisamos de provas. O ministro contou que haviam 3 planos para matá-lo. Nós precisamos de nomes, porque essas pessoas têm que ser punidas. Aliás, a lei brasileira, inclusive, tem parágrafos específicos no Código Penal para tratar esses planejamentos, são os chamados atos preparatórios, inclusive por associação criminosa. Ele falou que em grupos de WhatsApp planejaram enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. Isso é muito grave. Nós precisamos de nomes, precisamos das mensagens, precisamos saber quem fez isso. E mais, a minha pergunta aqui é a seguinte, que os jornalistas não fizeram. O pessoal do Globo e da Veja não fez. Ministro, quem é essa pessoa? Por que ela não foi ainda denunciada? É muito grave tentar matar qualquer pessoa que seja, quanto mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, que representa o Estado brasileiro. Cadê as provas? Nós precisamos saber quem são as pessoas e elas precisam ser presas. Isso é tentativa de homicídio. Nós precisamos entender essa história. Não adianta só fazer ato, aí na véspera do ato mobilizar toda a imprensa com manchetes desse porte e fica muita conversa e pouca efetividade do que foi dito. Precisamos de provas, estamos todos abertos aqui a recebê-las, divulgá-las e entender o que de fato aconteceu naquele dia. Acerta o governador Ratinho Júnior, acerta o Ronaldo Caiado, acerta o governador Jorginho, acertam os políticos que conseguiram compreender qual é o grande propósito desse ato. Esse ato ele não tem a pretensão, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, né, todas as notícias, conversei com pessoas ligadas ao cerimonial, ninguém está falando de discutir o fortalecimento das instituições, a real separação dos 3 poderes, cada um ali retornar para o seu papel. Não, nada disso. O ato ele tem a vontade, ele tem o intento de alimentar esse fantasma que eles criaram como se existisse um grande monstro, um grande bicho-papão que em algum momento iria engolir o Estado brasileiro, iria engolir as instituições. Nada disso. O Mark falou aqui, existe um problema de conceito, porque todas as vezes em que o Brasil foi ameaçado de algum golpe, nós tivemos ou a participação de grupos armados ou de setores das Forças Armadas, mas todos eles armados, articulados e preparados para assumir as instituições de governo. Nada parecido com o que a gente acompanhou no 8 de janeiro, nada parecido. Mais do que isso, esse ato, ele não prevê, Mark, tratar especificamente aquelas pessoas que foram de alguma maneira tratadas injustamente nas prisões. Você tem gente ainda presa lá em Brasília que não sabe direito o seu caminho jurídico. Você tem ali uma pessoa que faleceu por conta de má tramitação no processo. Pediram que liberasse, ela tinha problema de saúde, não liberaram, morreu. E será que tudo isso será lembrado nesse ato do 8 de janeiro? Será que vão lembrar que já passou da hora de pacificar o país? Já passou da hora desse tipo de bravata ser ali responsabilizada como que é e não simplesmente pelo fato de uma das vítimas ser um juiz, ser alguma coisa, tratarem como se algo grandioso fosse? Vamos lembrar aqui, o mesmo Alexandre de Moraes falou da questão, né, do seu ataque no aeroporto de Roma e teve ali o Flávio Dino, que ministro do Supremo Tribunal, né, agora virtualmente ministro, também chamou de atos contra a democracia. A gente tem que começar a tratar as coisas de maneira separada. O que é o Estado?
o que é a democracia, o que são as instituições e o que são as pessoas. Outra pergunta, Mark, que deveria ter sido feita é: se o ministro é vítima, sofreu ali, né, tinha um plano contra a sua vida, será que eles têm as condições de conduzir esse processo? Eu tenho dúvida. Qualquer pessoa sendo ali alvo de um plano contra a sua vida, será que teria essa imparcialidade? Eu confesso para vocês que eu não teria. É isso, e a lei diz que talvez não se enquadre ali na imparcialidade, ele deveria se declarar suspeito porque ele é vítima. Ele está investigando os seus algozes, e aí é claro, nenhum ser humano consegue tratar com imparcialidade alguém que tentou matá-lo. É o que diz a lei, mas, enfim, temos lá 9 inquéritos. A gente não sabe em qual inquérito isso está sendo investigado, não sabemos os nomes, não sabemos os detalhes. É assim por diante. Vamos aguardar para ver o que virá pela frente. 7h20.